1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini-floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar.
Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam de alguma forma decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. No espaço, a escuridão extrema entre pontos de luz brilhantes faz um ótimo trabalho. Ela esconde buracos negros, escancarados, famintos e assustadores. Essa escuridão torna muito difícil para os astrônomos encontrar informações detalhadas sobre esses monstros espaciais. Quando uma estrela poderosa e massiva chega ao fim de sua vida, ela não pode simplesmente desaparecer. Um dos cenários mais prováveis é que a estrela ficará sem seu combustível nuclear. Então, em um clarão de luz brilhante, entrará em colapso sob sua própria gravidade. Se a estrela for grande o suficiente, ela se transformará em um buraco negro. Existe um tipo hipotético de buraco negro chamado primordial. Os cientistas nunca conseguiram nenhuma prova real de sua existência.
Esses buracos são incrivelmente antigos e muito pequenos para os padrões dos buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, estrelas e galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente já evaporaram, mas os maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Mas como os buracos negros primordiais surgiram? No começo, o espaço não era o mesmo. Em algumas regiões era mais quente, em outras mais frio, e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos podem ter se transformado em buracos negros primordiais. O mais curioso é que esses buracos devem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. Quanto mais tempo demorava para um buraco negro aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais velhos, menores, e os mais jovens, maiores, era incrível. É como comparar uma massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol e a de uma bala de goma. Agora você tem uma ideia. Havia uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam, na verdade, ser matéria escura. Acredita-se que essa matéria seja cerca de 80% da massa do universo observável. No entanto, os astrônomos não podem ver esse ingrediente bizarro diretamente, pois ele não emite luz ou qualquer tipo de energia. A ideia permaneceu impopular por décadas, mas recentemente os cientistas perceberam que existem muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. E isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda escondida população de buracos negros do Big Bang pode não apenas constituir, mas ser matéria escura. Afinal, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de pesquisa. Alguns cientistas argumentam que a matéria escura não pode ser toneladas de buracos negros primordiais de vários tamanhos. Eles colidiriam com muita frequência para que isso funcionasse. Outros alegam que os buracos negros podem existir em pares, e então um terceiro pode sempre se aproximar do par e substituir um dos buracos iniciais. Afinal, nosso universo está cheio de buracos negros e não há falta deles. Este processo se repetiria várias vezes, o que significa que quase não haveria fusões ou colisões. Os buracos negros primordiais podem ficar em aglomerados do tamanho da distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima. Cada um desses aglomerados pode abrigar milhares de buracos negros, todos amontoados. Um buraco negro monstruoso de 30 massas solares pode ficar no centro, com os menores, mais comuns, ocupando o resto do espaço. Esses aglomerados podem estar em qualquer lugar que os astrônomos pensem que a matéria escura está. Mas até agora, esta ainda é apenas uma teoria interessante, e alguns cientistas ainda não a apoiam. Mais dados são necessários. Os buracos negros às vezes se comportam como vulcões galácticos massivos. De vez em quando eles entram em atividade, mas em vez de cuspir lava, produzem enormes quantidades de energia, o que faz buracos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raio-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de raiva de muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera deixada para trás, que na verdade era um buraco perfurado no gás quente do aglomerado, poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Uau! Recentemente, astrônomos descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança pode ter simplesmente desaparecido. A estrela costumava pairar no espaço a 75 milhões de anos-luz de distância da Terra. Geralmente é muito longe para os cientistas verem claramente as estrelas individualmente, a menos que sejam realmente enormes, como essa da qual estamos falando. Era gigantesca e brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o nosso Sol. Pela última vez, os astrônomos viram a luz da estrela em 2011, mas quando decidiram examiná-la com mais atenção, vários anos depois, não a conseguiram encontrar. Essas estrelas enormes geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante. Mas não havia nada aqui, o que deixou os cientistas profundamente intrigados. Existe uma teoria de que ela foi engolida por um buraco negro, o que aconteceu sem acionar uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito raramente. K2141b é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam em nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, tudo isso acontece com pedra.
A superfície do exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas em K2141b chegam a 2.700 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para que o magma nos oceanos se vaporize na atmosfera. Então, ventos supersônicos, que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo, carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, torna-se líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Bom, parece que vamos precisar de um guarda-chuva maior. Uma estrela na galáxia GSN 069 pode se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Tudo graças aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões bizarras de raio-x. Elas eram super brilhantes e disparavam a cada 9 horas. Depois de examinar esse fenômeno, os pesquisadores perceberam que era uma estrela sendo lançada em uma órbita única ao redor de um buraco negro, e os flashes que eles viram eram o material sendo sugado da superfície da estrela. O fenômeno acontecia toda vez que a estrela passava a altas velocidades pelo seu hospedeiro ganancioso. Ao longo de milhões de anos, o buraco negro já transformou a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar tão cedo. Astrônomos descobriram recentemente alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Na Terra, esse gás incolor e inflamável costuma ser encontrado perto de micróbios. É por isso que uma nova teoria afirma que pode haver vida em Vênus. Mas se houver, só poderia aparecer nas nuvens, porque nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A sua superfície é incrivelmente seca, sem água em estado líquido e com uma pressão 90 vezes maior que a da superfície terrestre. As temperaturas lá chegam a quase 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter certos metais. Então, isso é um não. Metano, um gás que geralmente é produzido por seres vivos, foi encontrado em Marte em 2013. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia o detectou na cratera Gale, perto do Equador marciano. Essa descoberta pode um dia responder à pergunta se há vida em Marte. O asteroide 2019 OK assustou os cientistas ao se aproximar sorrateiramente do nosso planeta em julho de 2019. Essa rocha bastante grande, com até 122 metros de diâmetro, apareceu aparentemente do nada. O asteroide viajou desconfortavelmente perto da Terra a apenas 72 mil quilômetros de distância. Isso é menos de 1/5 da distância até a Lua. A camada externa do Sol é muito mais quente do que a sua superfície. As temperaturas variam de 5.500 graus Celsius perto da superfície a incríveis 555 mil graus Celsius na coroa. Essa é a camada mais externa do Sol. A razão para esse fenômeno pode ser as nanoflares. Essas são rajadas regulares de calor da estrela. Outra teoria culpa a camada que fica logo abaixo da superfície do Sol. Ela parece gerar um campo magnético fraco. É por isso que, quando a energia dessa camada deixa o Sol, ela aquece a coroa por meio de uma malha de ramos e raízes magnéticas. A Lua ainda pode estar diminuindo. O satélite natural do nosso planeta tornou-se 45 metros menor do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Se seu interior continuar esfriando, isso pode explicar os terremotos que sacodem a superfície lunar. Em 2019, a sonda InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos estavam surgindo rapidamente, cerca de 2 por dia. A maioria deles era minúscula. Você nem mesmo sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro o que eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite eles deixassem tudo acontecer, ou algo assim? A atmosfera de Plutão sobe muito mais acima da superfície do planeta anão do que, digamos, a da Terra. Ela também tem mais de 20 camadas, todas elas muito frias e extremamente condensadas. A propósito, a nossa Lua também tem algum tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera da Terra. Ou, você sabe, bastante fina. Se a teoria do multiverso estiver correta, o nosso não é o único universo que existe. O que é tão interessante quanto assustador, certo? Nem todo cientista está de acordo com esse conceito alucinante.
E sejamos honestos, a ideia de realmente fazer contato com esses universos paralelos parece tão provável quanto ganhar na loteria andando de monociclo. Mas segure-se firme, pois esse estranho conceito não está mais limitado apenas aos domínios da ficção. Acredite ou não, várias teorias científicas de fato apoiam a existência de universos paralelos. E deixa eu te dizer, esse é um tópico que gera um grande debate em grupos científicos. Agora, imagine o seguinte, o universo em que vivemos é incrivelmente vasto. Estamos falando de bilhões, alguns dizem que até trilhões de galáxias girando ao redor, cada uma repleta de um número quase incontável de estrelas. Alguns cérebros que estudam a forma do universo sugerem que seu diâmetro pode chegar a impressionantes 7 bilhões de anos-luz. Outros até argumentam que ele pode ser infinito. Poderia haver mais lá fora do que se vê? Bem, teorias científicas reais estão explorando a possibilidade de existirem universos ao lado, além ou até mesmo espelhando o nosso. Esses conceitos intrigantes de multiversos e mundos paralelos geralmente se entrelaçam com outras ideias científicas mais familiares, como o Big Bang, a teoria das cordas e a mecânica quântica. Para que possamos descobrir o que existe lá fora, temos que confiar nas informações que nos dão um pouco mais de confiança, certo? Vamos retroceder o relógio cósmico a cerca de 13,7 bilhões de anos. Tudo que podemos ver hoje foi esmagado em uma minúscula singularidade. Então, se a teoria do Big Bang for confiável, tudo fez BOOM! O universo inflou a uma velocidade maior que a da luz em todos os lugares em menos de um segundo. A forma como o universo estourou levou alguns pesquisadores inteligentes a ponderar sobre a existência de mais de um universo. Eles questionam se esse crescimento repentino terminou em todos os lugares ao mesmo tempo. Embora a expansão tenha cessado por tudo que podemos ver da Terra há 13,8 bilhões de anos, a inflação cósmica pode ainda estar em andamento em alguns outros cantos misteriosos. Alguns físicos teóricos dizem que quando a inflação termina em um lugar, um novo universo balão se forma. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente pular de uma bolha para outra, como um turista intergaláctico. Esses universos bolha estão se expandindo indefinidamente e suas bordas estão se afastando de nós mais rápido do que a luz pode viajar. E é aqui que as coisas ficam ainda mais confusas. Digamos que, de alguma forma, consigamos chegar ao limite do nosso balão local e encontrar o próximo universo. Bem, esses mesmos físicos teóricos mencionam que o universo vizinho poderia ser um jogo totalmente diferente. Ele pode ter leis da física completamente diferentes, o que o torna um lugar bizarro para nós. Seguindo a mesma ideia, alguns dizem que, nesse vasto multiverso de universos bolha, pode haver outras formas de vida como nós. O problema é que estamos nos afastando delas a cada momento, e nossos caminhos nunca se cruzarão. Outros pesquisadores superinteligentes estão tentando conectar universos paralelos com a mecânica quântica. A mecânica quântica é basicamente a matemática sofisticada por trás de partículas minúsculas. De acordo com ela, essas partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Eles chamam isso de função de onda, que contém todas as opções malucas. Mas aqui está o problema. Quando observamos essas partículas, vemos apenas um resultado. É como se o universo ficasse brincando de esconde-esconde conosco. Há uma teoria chamada de teoria dos muitos mundos que diz que, sempre que observamos um resultado, surge outro universo onde um resultado diferente se torna real. É como se o nosso universo agisse como uma árvore gigante, constantemente se ramificando em inúmeras versões de si mesmo. No entanto, esses universos alternativos não podem se misturar, de modo que você nem saberia se há um monte de outros vocês vivendo vidas ligeiramente ou totalmente diferentes. Essa teoria de muitos mundos é bastante ousada e um pouco difícil de provar ou refutar. E isso não é bom para a ciência, pois os cientistas adoram testar e experimentar suas ideias. Mas se há espaço infinito lá fora, por que não haveria universos infinitos também? Tente imaginar o universo como esse gigantesco playground cósmico. Alguns especialistas acreditam que se ele de fato não tem fim, então há apenas um número limitado de maneiras pelas quais seus blocos de construção podem se organizar. Eventualmente, eles terão que repetir certos padrões. Se isso for verdade, então pode ser possível que, em algum lugar lá fora, haja outra versão sua vivendo exatamente a mesma vida, até mesmo o que você comeu no almoço de ontem. Será que já tivemos alguma prova desses supostos universos paralelos? Bem, alguns dizem que sim. Você já ouviu a história do homem misterioso de Taured? É a história de um homem que foi parar em um aeroporto japonês dizendo que era de um país totalmente desconhecido chamado Taured.
Algumas pessoas acham que isso é uma prova de viagem no tempo, enquanto outras acreditam que é uma evidência de que ele veio de um universo completamente diferente. Por mais que você queira acreditar que a história seja real, a parte complicada é esse lugar, Taured. Há um motivo pela qual você nunca ouviu falar dele. Não há nenhum Taured para ser encontrado, seja nos dias de hoje ou na década de 1950, quando esse suposto incidente aconteceu. Após o incidente no aeroporto, o homem simplesmente desapareceu no ar um dia depois de chegar ao Japão. Puf! Desapareceu para sempre. Vamos voltar àquele fatídico dia de julho de 1954, quando o homem de Taured supostamente aterrissou em Tóquio. As descrições o descrevem como um homem barbudo que fala francês. Nada muito estranho até agora, certo? Dependendo de quem está contando a história, as coisas começam a divergir um pouco. Em uma versão, quando o homem entrega seu passaporte para ser carimbado, os olhos do oficial japonês se arregalam. Embora o passaporte parecesse legítimo, o país listado como Taured não é reconhecido por ninguém, incluindo o oficial e outros funcionários. Naturalmente, eles levam nosso visitante de Taured para uma pequena sessão de perguntas e respostas. Em outra versão, o homem diz diretamente ao policial que é de Taured e lhe mostra o passaporte quando ele não acredita. Nosso homem de Taured começa então a tentar convencer os oficiais de que sua terra natal era verdadeira. De acordo com ele, Taured ficava confortavelmente entre a França e a Espanha e teria existido por cerca de 1000 anos. Para provar seu ponto de vista, ele até aponta a área em um mapa que corresponde ao Principado de Andorra. Obviamente, as coisas tomaram um rumo misterioso. Os policiais decidiram manter o homem sob custódia, suspeitando que ele poderia estar tramando algo ruim. Eles o colocaram em um hotel próximo para passar a noite, mas não sem antes colocar 2 pessoas do lado de fora do quarto para ficar de olho nas coisas. Você consegue adivinhar o que acontece em seguida? Por favor, rufem os tambores. Quando os policiais apareceram na manhã seguinte, prontos para continuar a investigação, o homem havia desaparecido sem deixar vestígios, nem um sinal de fuga, e para tornar as coisas ainda mais intrigantes, todos os seus documentos pessoais também desapareceram magicamente. E se o homem de Taured fosse um viajante do tempo ou um aventureiro intergaláctico? Alguns chegaram a se aprofundar nos domínios da ficção científica para explicar esse evento bizarro. E você não vai acreditar no número de pessoas na internet que se agarraram a ele como evidência de realidades alternativas. Uma das ideias mais estranhas sugere que o homem acidentalmente tropeçou em uma dimensão paralela e acabou no aeroporto japonês. Nesse universo paralelo, existe uma terra igual à nossa, mas em vez de Andorra, eles a chamam de Taured. Outra ideia que circula é que o homem era um viajante do tempo vindo do futuro. Lamento informá-lo, mas a explicação mais razoável para toda a história do homem de Taured é que a imaginação de alguém foi a loucura. Como há muitas versões da mesma história, é provável que as pessoas continuem acrescentando detalhes ultrajantes ao caso, para torná-lo mais sensacionalista. A história toda simplesmente se transformou em uma lenda urbana e há pouca ou nenhuma razão para acreditar que já vimos um viajante do tempo ou um caroneiro intergaláctico aqui mesmo na Terra. Há uma chance de que toda a nossa galáxia Via Láctea esteja localizada em um chamado vazio espacial. É uma região onde há relativamente pouca matéria em comparação com outros cantos do universo conhecido e é muito menos densa do que qualquer outra parte do universo. Em outras palavras, podemos existir em uma bolha de ar em um bolo. Se isso for verdade, significaria que somos ainda mais solitários do que pensávamos. Em nosso universo, todas as galáxias estão constantemente se afastando umas das outras. Para entender o quanto elas se afastam, os cientistas usaram algo chamado constante de Hubble. É como um velocímetro, mas para galáxias. Entretanto, há um mistério cósmico chamado tensão de Hubble, que está desafiando o que sabemos sobre a expansão do universo. Os cientistas costumavam considerar a constante de Hubble um guia confiável, mas nossas observações recentes questionam essa confiabilidade. As velocidades que vemos na vida real não coincidem com as distâncias que calculamos e esperávamos. Não se sabe ao certo por que essas medidas não batem. Os pesquisadores acompanharam os movimentos das supernovas e perceberam que o universo parece se expandir mais rapidamente ao nosso redor do que no geral, como se estivesse ativamente nos evitando especificamente. Depois de considerar isso, eles começaram a supor que todos nós poderíamos viver em um vazio cósmico. Vazios cósmicos são vastos espaços vazios entre as galáxias. Eles fazem com que nosso mundo inteiro pareça uma grande esponja. Vamos voltar ao princípio, apenas uma fração de segundo após o Big Bang.
Logo após o início de tudo, o universo era um plasma quente e comprimido. Apresentava apenas variações muito pequenas de densidade chamadas de flutuações quânticas. Após o Big Bang, o universo começou a se expandir. Essas flutuações quânticas cresceram junto com ele, criando regiões de densidade de matéria variável. Por causa disso, o universo não se expandiu uniformemente por toda parte. Em vez disso, pequenos aglomerados de matéria começaram a se reunir e durante muito tempo criaram estruturas enormes, as galáxias. As galáxias estão dispostas em paredes gigantes e filamentos com enormes lacunas entre elas. E essas lacunas são os vazios, também conhecidos como espaço escuro. Esses vazios não estão realmente vazios. Na verdade, eles contêm mais de 15% da quantidade de matéria encontrada em média em todo o universo. Eles ainda contêm gás, poeira, matéria escura e até mesmo estrelas e galáxias. Entretanto, eles têm menos densidade do que as regiões com galáxias, cerca de 1/10 da densidade média da matéria, e é por isso que consideramos quase vazios. Normalmente, eles têm um diâmetro que varia de cerca de 30 e 300 milhões de anos-luz. Essa é uma distância enorme, mesmo em uma escala espacial. Para efeito de comparação, a maioria dos planetas e nebulosas que encontramos até agora está a uma distância de centenas e raramente milhares de anos-luz de nós. No caso dos vazios, se você estivesse no meio de um deles, pareceria apenas uma escuridão aparentemente eterna. As estrelas mais próximas estariam tão distantes que seriam quase invisíveis para você. Alguns deles são especialmente grandes, são conhecidos como supervazios. O maior conhecido foi criativamente chamado de vazio gigante. Ele é tão grande que é impossível até mesmo para nós imaginarmos. 1,5 bilhão de anos-luz de distância com um diâmetro de 1 a 1,3 bilhões de anos-luz. Sim, é basicamente um vácuo escuro gigante. Mas mesmo esse vácuo gigante não está totalmente vazio. O vazio gigante abriga 17 aglomerados de galáxias separados em sua extensão. Entretanto, ele pode não ser o maior vazio em nosso mundo. Existe uma coisa chamada ponto frio da radiação cósmica de fundo em micro-ondas. É essa área excepcionalmente grande e fria do nosso universo que vimos por meio das micro-ondas. Ela realmente se destacou no mapa do nosso universo com suas temperaturas inesperadamente baixas, e os cientistas passaram muitos anos tentando descobrir o que é essa coisa. Em 2015, os cientistas propuseram que esse lugar poderia ser um supervazio, provavelmente o maior de todos os tempos. Sendo ainda mais originais com essa proposta, eles o chamaram de Grande Vazio. Se for verdade, esse lugar seria um vazio com cerca de 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro, cerca de 1000 vezes maior do que os vazios típicos. Nem todo mundo acha que isso é possível, por isso os cientistas continuam discutindo essa questão. Há outra teoria interessante sobre esse lugar. Um pesquisador sugeriu que ele pode ser um vestígio de nossa colisão com um mundo paralelo. É uma hipótese bastante ousada, mas infelizmente não há como confirmá-la ou negá-la com nossas tecnologias atuais. De qualquer forma, à medida que o universo se expande, esses vazios crescerão e as paredes que conectam os aglomerados de galáxias se esticarão e se quebrarão. Eventualmente, os vazios se fundirão, deixando os aglomerados de galáxias gravitacionalmente ligados como ilhas no vazio em expansão. Em outras palavras, mais cedo ou mais tarde, o grande vazio consumirá tudo em nosso mundo. Portanto, parece que podemos ser uma ocasião rara em um supervazio, um dos 15% da matéria. Isso explicaria o fato de estarmos cercados por relativamente poucas galáxias. Essa descoberta, se verdadeira, desafia o modelo padrão de cosmologia que criamos com a ajuda de Albert Einstein. Isso significa que a gravidade em geral se comporta de forma diferente do que esperávamos. De acordo com o modelo padrão, uma subdensidade tão significativa não deveria existir. Por esse motivo, os cientistas terão que explorar e considerar essa ideia minuciosamente. Ela pode desafiar nossa compreensão básica da física. Os cientistas chamaram esse fenômeno de vazio KBC. A descoberta desse vazio pode conter pistas para explicar o paradoxo de Fermi. Talvez nessa parte específica do universo onde estamos, a chance de desenvolvimento de vida inteligente em qualquer lugar próximo seja muito baixa. Talvez todos os seres sencientes estejam em algum lugar além do nosso supervazio. Mas isso não significa que devemos perder a esperança ou que a vida em qualquer lugar próximo seja impossível. De fato, a vida no universo pode ser muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Sabemos que os planetas internos, como Mercúrio e Vênus, são inóspitos devido a condições extremas. No entanto, Vênus parece interessante porque, apesar de ser um planeta extremamente tóxico, os cientistas acreditam que ele era muito parecido com a Terra no passado. Ele pode até ter abrigado vida.
Infelizmente, ele estava muito próximo do Sol e todas as condições agradáveis evaporaram com o tempo. Mas existe a possibilidade de vida microbiana sobreviver em suas nuvens de alta altitude. Marte, um deserto frio, também pode ter sido um lugar mais amigável no passado, com rios e lagos. Embora agora não tenha uma atmosfera protetora, pode ter existido vida lá antigamente. Nesse caso, ela deixaria possíveis fósseis, e micróbios subterrâneos ainda poderiam sobreviver. Descobrimos alguns sinais deles, mas ainda estamos discutindo se esse material era realmente orgânico ou não. Os gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e os gigantes de gelo não são ideais para a vida, mas suas luas oferecem esperança. Europa tem um oceano sob sua superfície gelada, o que a torna um potencial ponto quente. Encelados libera água no espaço, carregando moléculas complexas que sugerem possibilidades interessantes. E Titã é especialmente singular, pois tem corpos líquidos em sua superfície, rios e lagos de hidrocarbonetos. Embora suas temperaturas gélidas não sejam ideais para a vida, os cientistas ponderam se poderia abrigar vida com um tipo diferente de química. No entanto, levaremos décadas para verificar todos esses corpos celestes e estudá-los adequadamente. Não enviamos nada tão longe desde a época de Voyager 2, mas se tivermos sorte, poderemos explorar nosso sistema solar durante o século XXI. De qualquer forma, há muito potencial para a vida mesmo apenas em nosso sistema solar, sem mencionar todos os planetas e galáxias que encontramos nas proximidades. Nossas estimativas sugerem que o universo observável, aquele que podemos ver, pode abrigar cerca de 5,3 bilhões de mundos habitáveis. Um dos candidatos mais prováveis até o momento é o Kepler 186f. Trata-se de um possível planeta semelhante à Terra, apenas 10% maior do que a Terra. Esse planeta orbita uma estrela anã vermelha, que é uma estrela um pouco mais fraca, mais fria, mas com vida mais longa do que o nosso Sol. E ele está a apenas 490 anos-luz de distância, o que pode parecer muito, mas lembre-se das distâncias que discutimos com os supervazios. Portanto, mesmo que realmente estejamos em um supervazio, ainda temos sorte de ter muitas galáxias e planetas ao nosso redor. E se um dia encontrarmos uma maneira de viajar pelo universo, sair do vazio KBC provavelmente não será um problema. Há muito tempo estamos sonhando com a vida em Marte. Não se trata apenas do cultivo de batatas lá no futuro, mas também de todas as batatas que poderiam ter estado lá no passado. Já houve vida em Marte? Recentemente, cientistas encontraram algo que pode ser uma evidência disso. Vamos descobrir o que aconteceu. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. Um ser humano ainda não pôs os pés em Marte, mas robôs já colocaram suas rodas. As primeiras espaçonaves que visitaram o planeta vermelho foram as sondas de pouso Viking da NASA. Elas voaram para lá em 1976 e nos enviaram muitos dados interessantes. Naquela época, não sabíamos nada sobre Marte. Para nós, ele parecia um deserto frio e sem vida. Mas, como somos tão parecidos, os cientistas começaram a se perguntar: será que sempre foi assim? Ou é possível que Marte já tenha sido próspero e cheio de vida? E em 2022, o Mars Rover Perseverance da NASA encontrou algo que poderia esclarecer esse mistério. Mas antes de tudo, o que é o Perseverance? Os cientistas sugeriram que, se já houve vida em Marte, é improvável que ela tenha simplesmente desaparecido sem deixar rastros. Ela deve ter deixado algum rastro, talvez no subsolo, onde estaria protegida de birras solares radioativas e outras coisas desagradáveis. Portanto, precisamos verificar as rochas. É importante observar que não estamos procurando vida em Marte neste momento. É muito provável que não exista. Em vez disso, queremos olhar para o passado distante do nosso planeta gêmeo. Estamos falando de bilhões de anos atrás, quando Marte poderia ter sido quente, verde e longe de ser sem vida. Em outras palavras, temos que encontrar micróbios mortos e vários compostos químicos semelhantes aos da Terra. Essa é a missão do nosso personagem principal, a Perseverance. Ela chegou a Marte em fevereiro de 2021. A espaçonave aterrissou no fundo da cratera Jezero, com 48,28 km de largura. E, após o pouso, ela se deslocou para o oeste, para o local que levou os cientistas a escolherem Jezero para a pesquisa. Esse lugar é um delta de um rio seco. E esse antigo rio já tem mais de 3,5 bilhões de anos. A própria cratera Jezero já foi um grande lago. Sim, aparentemente havia água em Marte.
E os cientistas sugeriram que esses lugares seriam perfeitos como guarda-costas de micróbios. É exatamente isso que as bactérias fazem na Terra. Elas se escondem, permanecendo quietas nas profundezas de lagos e lagoas. Portanto, provavelmente poderíamos encontrar vestígios lá. Os pesquisadores acreditam que esse lago, em particular, tem o maior valor científico de toda a missão. A maior chance de encontrar rochas nas quais essas bactérias poderiam sobreviver está aqui, em Jezero. Então, o Perseverance foi para o Delta, mas o caminho não foi fácil. O rover errou um pouco e aterrissou mais longe do que o planejado. Como dizia um filme famoso, essa pequena manobra vai nos custar 51 anos. Felizmente, a Perseverance levou apenas 1 ano. E no caminho, conseguiu explorar um pouco Jezero. O rover usa uma complexa ferramenta integrada para explorar o mundo. A ferramenta chama-se Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, varredura de ambientes habitáveis com Raman e luminescência para orgânicos e químicos, ou apenas Sherlock. A NASA adora seus acrônimos. À medida que o dispositivo se aproximava do Delta, o sinal das moléculas orgânicas se tornava mais forte. Logo, esses sinais estavam por toda parte e, além disso, eram os mais brilhantes que os cientistas já haviam visto. O que isso significa? Elementar, meu caro Watson, né, Sherlock? É hora de cavar. Desde julho de 2021, a Perseverance perfurou e coletou 4 núcleos finos de rocha sedimentar. O número total de rochas coletadas no momento é 12. Esta é a primeira vez na história que estamos coletando algo assim em outro planeta. Esses 4 núcleos foram encontrados em 2 rochas chamadas Skinner Ridge e Whitecat Ridge. O primeiro par de núcleos, os do Skinner Ridge, não parece muito interessante à primeira vista. Eles estão bem próximos do que podemos encontrar em muitos lugares da Terra. Entretanto, se os observarmos mais de perto, veremos que estão pontilhados com grãos redondos de algum material escuro. Esses grãos escuros podem ter sido depositados sobre elas por um antigo rio, o mesmo que desaguava no Jezero. É possível que o rio os tenha trazido de lugares a centenas de quilômetros de distância de Jezero. E isso é muito legal. Se estudarmos esses núcleos, poderemos aprender mais até mesmo sobre os cantos mais distantes de Marte. Bem, não há cantos em Marte, mas você entendeu a ideia. Então, em abril de 2022, a Perseverance chegou de fato ao Delta. E os cientistas finalmente encontraram o que estavam procurando. A descoberta, para dizer o mínimo, os entusiasmou. Eles encontraram mais 2 núcleos, que continham substâncias orgânicas. Esse par foi tirado do Whitecat Ridge. Ele se encontra muito próximo ao Skinner Ridge, mas as 2 rochas são bem diferentes uma da outra. Essas amostras têm cor mais clara e são mais uniformes. Provavelmente são mudstone, uma rocha incomum, semelhante à argila, mas mais dura e incapaz de absorver água. Elas também são de granulação mais fina do que os núcleos do Skinner Ridge. Por que isso é importante? Porque quanto mais finos os grãos da pedra, maior a probabilidade de haver vestígios de vida passada nela. Na Terra, as pedras de granulação fina geralmente se encontram no fundo de lagoas e em locais semelhantes. Lá, elas podem preservar os restos de organismos mortos e coisas assim por anos. E foi exatamente isso que encontramos neles. Além disso, de acordo com os cientistas, havia mais matéria orgânica nesses 2 núcleos do que em qualquer outro lugar estudado pela Perseverance até agora. Ela provavelmente se acumulou ali enquanto o lago estava evaporando gradualmente há bilhões de anos. Então, realmente havia vida em Marte? Bem, vamos desacelerar um pouco. As substâncias orgânicas são moléculas que contêm carbono, e sim, na Terra elas são mais frequentemente associadas à vida, mas nem sempre. Às vezes, elas podem se formar como resultado de outras coisas. Portanto, ainda não podemos dizer com certeza se havia vida em Marte. Não sabemos se essas moléculas realmente permaneceram de alguns micróbios marcianos ou se são resultado de outra coisa. Mas a descoberta ainda é muito significativa. Temos que continuar literalmente cavando por aqui. Para saber mais sobre essa matéria orgânica, os cientistas precisam coletar mais algumas amostras de rochas de granulação fina. Também seria ótimo estudar o material que está ao redor desses antigos reservatórios. A Perseverance já se mudou para outra área, para um lugar com um belo nome, Enchanted Lake. Agora ela precisa procurar coisas semelhantes lá e também continuará a estudar o lago Jezero. Por fim, a Perseverance subirá até o topo do Delta e continuará explorando locais antigos fora da cratera.
Em algum momento antes do final de 2022, a Perseverance provavelmente terá 6 ou mais amostras dos núcleos marcianos. Infelizmente, suas ferramentas, embora complexas, são bastante limitadas. Esses dados por si só não serão suficientes para obtermos um quadro completo. Portanto, a NASA planeja enviar outras espaçonaves a Jezero nos próximos anos. Juntamente com a Agência Espacial Europeia, eles estão trabalhando na próxima missão robótica conhecida como Mars Sample Return. O nome fala por si só. Esses dispositivos chegarão e levarão todos os tubos de ensaio do antigo prospector, a Perseverance. Depois disso, essas amostras serão entregues à Terra, embora não pela Amazon Prime. E, em seguida, os cientistas poderão analisá-las em laboratórios avançados. No entanto, tudo isso levará muito tempo. O lançamento dessa missão está programado para 2027 e 2028, e as naves espaciais não poderão retornar até 2033. Mas, se tudo der certo, serão as primeiras amostras da história entregues à Terra vindas de Marte. Em outras palavras, ainda há espaço suficiente para pesquisa. E sim, ainda não sabemos o verdadeiro significado dessas descobertas, mas é por isso que toda a missão foi criada, certo? E quem sabe, talvez em alguns anos nós finalmente descobriremos a verdade sobre o que aconteceu em Marte há bilhões de anos. Olha só o marciano! Te peguei!